Minha vida inteira, ouvi esse discurso de que o Irã está a apenas algumas semanas de adquirir uma arma nuclear, que precisamos bombardear aquele país preventivamente para impedi-los. Mas nossas próprias agências de inteligência dizem que o programa nuclear do Irã foi encerrado em 2003 e não foi reiniciado. Foi isso que disseram no mês passado. Então, se o Irã não representa uma ameaça real aos Estados Unidos, por que somos constantemente informados de que representa? Para qual país o Irã é realmente uma ameaça? E se entrássemos em guerra com o Irã, a quem essa guerra realmente serviria? Israel. Sabe, foi minha experiência quando estava no governo, que literalmente toda vez que Benjamin Netanyahu vinha aos Estados Unidos, literalmente toda vez, ele pedia para quem quer que estivesse no Salão Oval bombardear o Irã e fazer o trabalho sujo de Israel. Se o Irã é uma ameaça existencial para Israel, ok, esse é um problema de Israel. Não há razão para que os Estados Unidos bombardeiem o Irã. Agora, todos os presidentes, quero dizer, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, até Donald Trump e Joe Biden, disseram ao Netanyahu ao longo dos anos para esquecer isso. Nós não vamos bombardear o Irã. Benjamin Netanyahu veio aqui algumas semanas atrás. Foi num sábado. Visitas aos sábados são incomuns. Mas ele veio porque havia algum tipo de crise, alguma emergência. Provavelmente não havia. Ele só queria que pensássemos que havia. E ele vem aqui e diz que Israel tem informações de inteligência de que o Irã vai começar a bombardear Israel em breve e que precisamos bombardear o Irã para impedi-los de bombardear Israel. Ok, nós não temos esse tipo de info hoje. Não há indicação sim que havia guerra entre Israel e Irã. E de fato, os iranianos nada gostaram com isso. Nada. Eles não conseguem nada apenas atacando Israel arbitrariamente, sabendo que os israelenses têm até 200 armas nucleares. O que os iranianos ganham com isso? Agora, por outro lado, costumávamos dizer, nos anos 70, que só Nixon poderia ir à China. E o que isso significava era que a única maneira de haver paz entre os Estados Unidos e a China, ou até mesmo uma normalização das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China, seria se Richard Nixon, que foi o presidente mais anticomunista da história, o presidente mais anti-chinês da história, estendesse a mão aos chineses e fizesse essa paz. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, se os democratas tivessem feito isso, teriam sido acusados de serem brandos com o comunismo. Teriam sido chamados de pincos. Teriam sido acusados de enfraquecer os Estados Unidos. Mas Nixon era tão anticomunista que seria a última pessoa que você poderia acusar de ser branda com o comunismo. Ele foi à China e estabeleceu relações diplomáticas. Bem, eu diria que só Trump poderia ir a Teherã. Não necessariamente de forma literal, mas se alguém fosse fazer as pazes com o Irã, não faria sentido que fosse a pessoa mais anti-Irã. Então, o que aconteceu? 2 sábados atrás, Benjamin Netanyahu veio aos Estados Unidos, visita de emergência, direto para a Casa Branca. Por favor, bombardeie o Irã. E eles saem da reunião, e Donald Trump anuncia conversas com os iranianos. Conversas. Os iranianos há meses vêm se preparando para algum tipo de ataque, seja por parte de Israel ou dos Estados Unidos. Mas, novamente, o que os Estados Unidos ganham ao atacar o Irã? Nada. Não conseguimos nada atacando o Irã. E então, houve conversas, principalmente indiretas, em Mascate. Os iranianos estavam em uma sala, os americanos em outra, e o ministro das Relações Exteriores de Omã ia de uma sala para outra. No final, houve uma oportunidade para fotos em que os dois lados se reuniram por apenas alguns minutos e conversaram por apenas alguns minutos. Mas isso é contato direto. Ambos os lados elogiaram o fato de que essas foram conversas sérias. E eles marcaram uma segunda rodada de negociações em Roma, que aconteceu neste último sábado. Agora o ministro das Relações Exteriores de Omã também voou para Roma, circulou entre as duas salas e, em seguida, esse vai e vem
foi seguido por conversas diretas. O ministro das Relações Exteriores do Irã fez uma declaração depois. Acho que isso foi muito mais importante do que o que o enviado especial americano disse. O ministro iraniano afirmou que a delegação iraniana foi tratada com respeito e que os americanos nunca levantaram a posição israelense. Então não é como se os israelenses estivessem supervisionando nossas negociações. E agora, ambos os lados disseram que estão ansiosos pela próxima rodada de conversas. Bem, você também fez um ponto importante. Os iranianos não têm um programa de armas nucleares, apesar do que você ouviu dos israelenses. Houve repetidas estimativas nacionais de inteligência e estimativas nacionais especiais de inteligência, vindas da comunidade de inteligência desde 2003, nas quais a conclusão de todos os 18 membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, não apenas da CIA, todos os 18 membros, tem sido que os iranianos não estão buscando o desenvolvimento de uma arma nuclear. Eles simplesmente não estão. E além disso, mesmo que estivessem, eles não têm um sistema de entrega. Então alguém tem mentido. Acho que está claro que todos esses anos foi Benjamin Netanyahu. E acredito que uma guerra com o Irã não só não é iminente, como acho que pela primeira vez em 46 anos, podemos realmente ver um avanço nas relações diplomáticas. Existe uma espécie de cabo de guerra, como você mencionou, dentro do governo Trump em relação ao Irã. Há pessoas como Steve Witkoff, principalmente, que estão tomando medidas para engajar em uma diplomacia real, conversando com o Irã e tentando resolver essas questões. E então, a outra grande facção de falcões do Irã, em sua maioria lobistas de Israel, que estão pressionando pelo que chamam de modelo da Líbia, que é o desmantelamento completo das instalações nucleares iranianas em troca de não serem bombardeados pelos Estados Unidos. Mas não é exatamente o modelo da Líbia o motivo pelo qual o Irã gostaria de ter armas nucleares. Exatamente. Em 2002, na verdade, 2003, Steve Kappas, que era o vice-diretor da CIA, na época, ele era o vice-diretor associado de operações da CIA, fez uma viagem secreta à Líbia e se encontrou com Muammar Gaddafi. Ele disse a Gaddafi que nós iríamos atacar o Iraque, isso foi em fevereiro de 2003, que iríamos atacar o Iraque e derrubar Saddam Hussein. E que se Gaddafi não quisesse ter o mesmo destino, ele teria que entregar todas as suas armas de destruição em massa. E foi exatamente isso que ele fez. E então, nós o derrubamos mesmo assim. Portanto, não é como se o resto do mundo fosse cego ao que os Estados Unidos dizem em comparação ao que os Estados Unidos fazem. Os iranianos viram o que aconteceu na Líbia. Viram o que aconteceu com Gaddafi, que foi linchado pelo próprio povo a mando dos Estados Unidos. Então, o que você faz para se proteger? Você desenvolve uma indústria de armamentos nacional e, em seguida, estabelece as relações mais próximas possíveis com a Rússia e a China. E foi exatamente isso que os iranianos fizeram. Além disso, esses falcões de Israel não têm uma real compreensão da Rússia, ou de vários aspectos relacionados ao Irã. Um deles é a coesão da sociedade iraniana. Os iranianos realmente acreditam na união contra um inimigo comum. Essa ideia, por exemplo, que mantivemos de forma ingênua em 2002 e no início de 2003, de que, ao cruzarmos a fronteira do Iraque, o povo iraquiano nos receberia com flores, era tão absurda que chegava a ser engraçada, mas pessoas dentro do governo acreditavam nisso. Bem, acreditar hoje que assim que cruzarmos a fronteira, assim que começarmos a bombardear o Irã, os iranianos vão nos receber com flores e se ajoelhar para nos agradecer por libertá-los de seus governantes teocráticos. Isso simplesmente não é verdade. Simplesmente não é. Eles vão se unir contra um exército invasor e vão lutar contra nós, como os iraquianos fizeram. Eles vão lutar contra nós, como os afegãos fizeram. Vão lutar contra nós como os vietnamitas fizeram.
Não vai haver nenhum agradecimento pela libertação, porque não há libertação. Enquanto isso, o Irã é enorme. Não estamos falando do Afeganistão, nem mesmo do Iraque. É um país gigantesco, com muita gente. E não levamos isso em consideração. E por fim, realmente não sabemos qual seria a resposta dos russos e dos chineses a um ataque americano ao Irã. Eu, por exemplo, não acho que eles simplesmente vão ficar parados e deixar isso acontecer sem algum tipo de resposta. E essa resposta pode ser catastrófica. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, é uma das principais figuras no gabinete de Trump que está pressionando por essa guerra com o Irã. O Dropsite News revelou hoje que seu novo diretor para Israel e Irã é Mehmet Karin, da Fundação para a Defesa das Democracias. Mas que, mais importante ainda, foi anteriormente funcionário do Ministério da Defesa de Israel. John, como alguém assim consegue uma autorização de segurança? Isso parece altamente incomum. É altamente incomum. E veja, isso não é exclusivo do Donald Trump, embora seja injustificável. É injustificável, não importa quem seja o presidente. Mas Bill Clinton fez a mesma coisa, quando nomeou um cidadão com dupla nacionalidade, Estados Unidos e Israel, para ser embaixador em Israel, pelo amor de Deus. Sinceramente, não sei como algo assim acontece, a menos que o FBI seja ignorado, ou que o FBI seja instruído a ignorar o fato de que essa pessoa pode ter lealdades duplas. Acho isso muito, muito perigoso, porque os israelenses são classificados como uma ameaça crítica para a contra-inteligência na comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Eles são classificados no mesmo nível que os russos, os chineses, os iranianos, os norte-coreanos e os cubanos. E por isso, eu não gostaria que ninguém com ligações com Israel estivesse perto do Conselho de Segurança Nacional, muito menos sendo um dos vice-diretores do Conselho de Segurança Nacional. Eu não sei como isso acontece. Não sei por que essa pessoa ainda não está sendo investigada por espionagem ou por algum tipo de violação da lei de espionagem. Mas essa é a situação em que nos encontramos. E acho que as pessoas se safam porque não há indignação pública. Para mim, isso é uma notícia enorme. Vi isso no Dropsite também. Onde eu não vi foi no New York Times, no Washington Post ou no Wall Street Journal. E isso eu acho faz parte do problema. Quero te perguntar sobre outro país com o qual estamos em guerra neste momento, que é a Somália. Estamos em guerra na Somália há mais de 2 décadas, mas a maioria dos americanos sabe quase nada sobre isso. O New York Times noticiou recentemente que alguns membros do Departamento de Estado queriam sair de Mogadíscio, mas falcões como Sebastian Gorka estão pressionando para enviar mais tropas, intensificar os ataques e instalar um regime aliado. O Atlantic Council diz que a retirada é arriscada demais. Já não ouvimos esse argumento antes, que se apenas tentarmos um pouco mais, usarmos mais força, treinarmos mais tropas, a paz virá. Isso não parece o mesmo roteiro fracassado que já vimos repetidas vezes, como no aumento de tropas, por exemplo, ou na contraofensiva da Ucrânia, ou na guerra do Afeganistão. Ah, sim. Fizemos isso durante toda a guerra do Vietnã. Fizemos isso no Afeganistão. Fizemos isso no Iraque. E sempre, sempre falha. Eu estive na Somália. É um estado falido. Não existe governo na Somália. Seria relativamente fácil dividir a Somália, porque 2 das províncias do norte, Somaliland e Puntland, querem ser países independentes. Somaliland declarou independência. Ninguém reconheceu ainda. Eles imploraram para que nós os reconhecêssemos, mas não fizemos isso. Mas, veja, aqui está outro exemplo, em que você tem alguém como Sebastian Gorka, responsável por uma política dessas. Sebastian Gorka é um dos vice-conselheiros de segurança nacional. E esse é um cara que só durou 30 dias no primeiro governo Trump, porque não conseguiu obter uma autorização de segurança. O motivo pelo qual ele não conseguiu uma autorização de segurança é que ele usa o broche do partido nazista do pai dele. Não é neonazista.
mas sim do Partido Nazista, que estava no comando da Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usa o broche do Partido Nazista do pai dele. Ele é um defensor declarado da ideologia nazista. E esse é o cara que colocamos no comando. Isso é algo que nunca entendi sobre Donald Trump. Por um lado, ele fala sobre sair ou acabar com essas guerras intermináveis, esses compromissos intermináveis de tropas. E por outro lado, ele se cerca de pessoas como John Bolton, Mike Pompeo, Gina Haspel e outras criaturas do pântano e entusiastas de intervenções estrangeiras contra as quais ele vive reclamando. Então, é assim, cara. Escolha uma ideologia e mantenha-se fiel a ela. Você não pode dizer que é contra a guerra e depois se cercar de pessoas pró-guerra, como o Marco Rubio, por exemplo. Sabe por que o Marco Rubio não está conduzindo essas conversas com os iranianos e o Steve Biegun está? É porque o Rubio é um dos que querem bombardear o Irã. Então eu simplesmente não entendo. Se eu fosse presidente, alguém que já fez parte do Atlantic Council estaria desqualificado para servir no governo federal. Não seria, sabe, uma base de talentos a qual eu recorreria para compor meu Conselho de Segurança Nacional. Seria desqualificante. Mas o Donald Trump simplesmente parece não defender nada além do próprio Donald Trump. Quero te perguntar agora sobre o genocídio em Gaza, apoiado pelos Dalzinás e por Israel. Incrivelmente, ainda há muitos defensores. Vi vários autoproclamados especialistas em terrorismo, como Max Abrams ou Douglas Murray, explicando por que a guerra não é apenas justificada, mas também uma abordagem eficaz de contra-terrorismo. A teoria é que se você adotar uma abordagem de força bruta, se lançar bombas suficientes, vai dissuadir seus inimigos de te atacar. Não é preciso resolver nenhum problema político, ou lidar com as queixas que causaram o terrorismo em primeiro lugar. Basta bombardear todo mundo, e assim você desencoraja o terrorismo. Na verdade, não acho que seja preciso ser especialista em terrorismo ou contra-terrorismo para entender isso. Acho que é bastante intuitivo que se você bombardeia pessoas e mata suas famílias, elas vão te odiar e querer vingança. Os primeiros homens-bomba no Iraque, por exemplo, eram palestinos que sofreram sob repressão e ocupação israelense. O autor do atentado ao World Trade Center em 1993, Hamza Youssef, disse que foi motivado, abre aspas, a parar as mortes de árabes por tropas israelenses. Bin Laden disse algo semelhante sobre sua motivação para o 11 de setembro em sua Carta à América, que foi um documento removido do site do The Guardian no ano passado e censurado em todas as redes sociais quando pessoas da minha idade começaram a perceber essas conexões entre o apoio dos Estados Unidos a Israel e o terrorismo. Então nos disseram que precisamos bombardear o Oriente Médio e apoiar Israel para acabar com o terrorismo. Mas existe algo que ingere mais terrorismo do que bombardear o Oriente Médio e apoiar Israel? Não. E sabe de uma coisa? Achei que isso já estava claro há uma geração. Quando estive no Paquistão com a CIA, eu era o chefe das operações de contra-terrorismo lá. E sem exceção, todos os combatentes da Al-Qaeda que capturamos no campo contaram exatamente a mesma história. No fim das contas, eles não tinham nenhum problema real com os Estados Unidos. Eles nem conseguiam localizar os Estados Unidos em um mapa. O problema era com a política externa dos Estados Unidos em apoio a Israel. O problema, na verdade, no fim das contas, era Israel. E muitos deles disseram que não se importavam muito com os Estados Unidos, até verem reportagens mostrando soldados israelenses com as botas no pescoço de mulheres palestinas, certo? Ou imagens de noticiários mostrando crianças palestinas mortas como resultado de ataques israelenses. É esse tipo de comportamento que cria o terrorismo, que motiva terroristas, que leva a mais terrorismo, não menos. Se você quer menos terrorismo, respeite os direitos civis e as liberdades civis e implemente desenvolvimento econômico e educação. É simples assim, mas leva tempo e exige dinheiro. Essa ideia de usar a força bruta como política nunca funcionou. Nunca.
Além de ser ilegal, é uma violação do direito internacional. É um crime de guerra, um crime contra a humanidade, atacar populações civis. E é exatamente isso que os israelenses têm feito. Os israelenses nem sequer contestam, por exemplo, os números de vítimas civis. E esses números vêm do Ministério da Saúde do Hamas. E os israelenses dizem, sim, nós matamos esse tanto de pessoas. Sim, quase todos são civis. Então por que o mundo não está fazendo algo a respeito? Mas você está certo. Isso é apenas uma receita para o fracasso. E quando digo fracasso, quero dizer que no fim das contas, os israelenses vão arrastar os Estados Unidos junto com eles. E isso só vai levar a mais ataques, mais violência e mais mortes em todo o mundo. More violence and more death all over the world.